Fui deserdado no Natal, mas voltei 10 anos depois como dono de tudo. Dizem que o sangue é mais espesso que a água, mas em Beacon Hill, o bairro mais antigo e aristocrático de Boston, o sangue é apenas um contrato que pode ser rasgado se você não atingir a meta de lucro trimestral. Meu nome é Caleb. Por 18 anos, eu vivi dentro de uma redoma de vidro, cercado por móveis que pertenciam a governadores e talheres de prata que nunca conheceram o gosto de uma comida simples. Meu pai, Vanderbilt Thorne, era o patriarca de um império imobiliário que moldou a silhueta da cidade. Ele não era apenas um homem, ele era uma instituição de ferro. E em sua mente, os filhos não eram seres humanos, eram extensões da sua própria vaidade. A mansão dos Thorne era um monumento ao ego. Tetos altos com afrescos, tapetes persas que abafavam qualquer som de vida e um cheiro perpétuo de cera de abelha e uísque caro. Naquela casa, o silêncio não era paz, era submissão. Você não falava à mesa, você esperava ser solicitado. Você não escolhia a sua roupa, você vestia o uniforme da elite. Meu irmão mais velho, Tristan, era a obra-prima do meu pai. Tristan nasceu com o toque de Midas e a alma de um tubarão branco. Ele era alto, de um porte atlético impecável, capitão do time de polo e o primeiro da classe em Harvard. Ele era o filho de ouro, o herdeiro que Vanderbilt sempre quis para carregar o chicote da empresa. E eu era a falha no projeto original. Eu gostava de números, sim, mas não da forma agressiva que eles queriam. Eu gostava da lógica oculta das finanças, da verdade que os balanços revelavam por trás das mentiras dos homens. Mas para o meu pai, se eu não estivesse na linha de frente, fechando negócios predatórios e esmagando inquilinos, eu era um estorvo biológico. A tensão explodiu em uma noite de outubro, quando a neblina de Boston entrava pelas janelas da biblioteca como um fantasma. Vanderbilt estava sentado em sua poltrona de couro, cercado por edições raras que ele nunca lia, mas que projetavam a inteligência que ele fingia possuir. Tristan estava ao lado dele, com aquele sorriso de lado que ele usava para esconder o veneno que escorria de suas palavras. Caleb, meu pai disse. A voz era um trovão contido que fazia os cristais da sala vibrarem. Recebi uma carta da universidade. Você recusou a transferência para o direito em Yale. Você prefere continuar nesse curso de contabilidade medíocre na universidade estadual? Você quer ser o homenzinho que conta o dinheiro dos outros, enquanto seu irmão o ganha de fato? Eu quero entender a verdade dos negócios, pai, eu respondi, tentando manter a voz firme e apesar do meu coração martelar contra as costelas como um animal encurralado. O Império Thorne está crescendo rápido demais. Eu vi os relatórios de auditoria que você deixou na mesa. Há buracos negros ali. Há dívidas sendo escondidas em empresas de fachada que nem existem. Se eu me formar em auditoria forense, posso proteger esta família de um desastre judicial. O riso do Tristan foi como o som de vidro quebrando no mármore. Ouviram isso? O pequeno Caleb acha que descobriu algo que o exército de advogados e contadores do papai não viu. Ele quer ser o herói da calculadora de bolso. Papai, admita, ele está apenas com medo da competição em Yale. Ele é fraco. Ele não tem o estômago para o que nós fazemos. Vanderbilt se levantou. Ele era um homem grande, cuja presença física parecia consumir todo o oxigênio da sala. Ele caminhou até mim e parou a centímetros do meu rosto. Eu conseguia sentir o cheiro de tabaco caro e o desprezo puro emanando de seus poros. Um Thorne nunca é um mero contador, Caleb. Um Thorne é o dono do tabuleiro. Se você se recusa a seguir o caminho que eu tracei, você não é mais parte deste legado. Você é apenas um estranho vivendo sob o meu teto e desperdiçando o meu oxigênio. A humilhação era o meu prato diário, mas naquela noite Tristan decidiu que era hora de me eliminar do tabuleiro de vez. Ele sabia que o papai estava começando a desconfiar das farras noturnas e dos desfalques que ele dava na conta da empresa para cobrir dívidas de jogos de azar em cassinos clandestinos.
Tristan precisava de um bode expiatório para o seu próximo grande erro. 3 dias depois, o relógio de pulso Patek Philippe do meu avô, uma relíquia de família passada por 4 gerações e avaliada em $300 mil, desapareceu do cofre do escritório. A cena foi armada com uma perfeição diabólica. Eu estava no meu quarto debruçado sobre livros de análise financeira, quando a porta foi escancarada com violência. Vanderbilt entrou, seguido por 2 seguranças da empresa e por um Tristan que fingia uma tristeza profunda e decepcionada. "Onde está ele, Caleb?" Vanderbilt rugiu. "Eu perdoo a sua falta de ambição, mas não perdoo a desonestidade. O relógio do seu avô sumiu. O Tristan disse que viu você saindo do escritório com uma sacola preta ontem à noite, escondido nas sombras." "Eu nem entrei no escritório ontem, pai. Eu passei o dia inteiro na biblioteca da faculdade. Há registros de entrada." Eu gritei, mas a minha voz foi abafada pelo som das gavetas do meu guarda-roupa sendo arrancadas e jogadas no chão, espalhando minhas roupas simples. Um dos seguranças mergulhou a mão no fundo da minha gaveta de meias e puxou uma pequena caixa de veludo negro. Quando ele a abriu, o ouro e as complicações do relógio brilharam sob a luz do teto, parecendo um escárnio silencioso. Tristan tinha plantado a prova. Eu olhei para ele e vi, por um breve segundo, o brilho de triunfo e desprezo em seus olhos. Ele não apenas tinha se livrado da própria culpa, ele tinha me destruído para sempre diante do velho. "Saia", Vanderbilt disse. A voz agora estava fria, plana e mortalmente calma. "Não quero ouvir explicações. Não quero ouvir mentiras de um rato. Pegue as roupas que estão no seu corpo e saia desta casa imediatamente. Você está morto para os Thorne. Se eu vir o seu rosto novamente em Boston, usarei cada centavo da minha influência para garantir que você termine em uma cela ou em uma sarjeta. Você não receberá 1 centavo de herança. Não terá mais o meu sobrenome. Você é nada." Minha mãe estava no corredor, encostada na parede de gesso, soluçando silenciosamente. Ela era uma mulher que trocou sua alma e seu instinto materno por colares de pérolas e estabilidade social há muito tempo. Ela olhou para mim e, por um momento, achei que ela diria algo, que ela me abraçaria. Mas Vanderbilt lançou um olhar cortante para ela e ela baixou a cabeça, voltando para as sombras do corredor como uma criada assustada. Ela escolheu as joias em vez do próprio filho. Eu saí da mansão Thorne sob uma chuva torrencial e gélida de Boston. Não tinha carro, não tinha dinheiro no bolso, e as únicas coisas que eu carregava eram a minha dignidade e o conhecimento técnico que ninguém poderia me tirar. Eu caminhei quilômetros até a estação de trem, as solas dos meus sapatos de couro encharcadas, sentindo o frio penetrar até o âmago dos meus ossos. Naquela noite, sentado em um banco frio da estação South Station, eu fiz uma promessa solene a mim mesmo. Eu não morreria de fome. Eu não seria a falha que eles planejaram. Eu usaria a única ferramenta que eles desprezavam, a minha habilidade com os números, para construir um império que eles nunca poderiam tocar. Eu mudei de estado, mudei meu nome. Caleb Thorne morreu naquela chuva de outubro. Pelos 10 anos seguintes, eu vivi de café barato de posto, dormi em estúdios minúsculos infestados de baratas e trabalhei 16 horas por dia. Eu me tornei um fantasma altamente qualificado no sistema financeiro global. Enquanto Tristan brilhava nas capas das revistas de negócios como o novo titã do mercado imobiliário, eu estava nas sombras, trabalhando para Blackwood Acquisitions, uma das maiores firmas de auditoria e aquisição hostil do mundo. Eu via os Thorne de longe como um observador silencioso. Eu via as rachaduras que a gestão arrogante e criminosa do Tristan estava criando no império do meu pai. Eu via as aquisições mal planejadas, a lavagem de dinheiro disfarçada de investimento social e a arrogância cega que os tornava surdos para o barulho do abismo. Eu estava esperando o momento exato. Eu estava crescendo em poder e influência. Eu estava me tornando o tubarão que eles achavam que eu nunca seria capaz de ser.
10 anos depois, o telefone tocou. Vanderbilt Thorne estava morto. Um ataque cardíaco fulminante no meio de uma reunião de diretoria após descobrir que o caixa da empresa estava evaporando. O funeral seria em 3 dias. O Tristan achava que aquele seria o dia da sua coroação final, o dia em que ele finalmente herdaria o trono absoluto e limparia os seus crimes sob a terra do túmulo do pai. Ele não fazia ideia de que eu estava voltando para Boston. E eu não vinha para o enterro do meu pai para chorar. Eu vinha para o enterro do império dele. Eu não era mais o garoto assustado com um relógio plantado na gaveta. Eu era o auditor sênior que detinha a prova de todos os desvios de Tristan. A ovelha negra estava voltando para casa. E desta vez, eu trazia as correntes. 10 anos é tempo suficiente para uma cidade mudar sua silhueta. Mas em Beacon Hill, o tempo parece ter sido embalsamado em formol e privilégio. Voltar a Boston não era uma jornada de nostalgia, era uma operação tática. Eu desci do banco traseiro do sedã preto blindado, sentindo o ar úmido e salgado do Atlântico chicotear meu rosto. Eu não era mais o garoto de 18 anos com sapatos encharcados. Eu usava um terno de 3 peças cortado à mão na Savile Row, um relógio que não precisava ser roubado para ser meu e uma frieza na alma que 10 invernos de privação haviam forjado. A mansão Thorne brilhava sobre a luz fúnebre das lanternas de ferro fundido. Carros de luxo, Bentleys, Maybachs e Porsches faziam fila na calçada, como urubus elegantes esperando sua parte na carcaça do império de Vanderbilt. O meu pai estava morto, mas o espetáculo de sua vaidade continuava. Caminhei em direção à entrada principal. Os seguranças na porta, homens novos que não conheciam o meu rosto, tentaram me barrar. Apenas convidados e familiares próximos, senhor, disse um deles, com a mão no interfone. E eu sou as duas coisas, respondi, minha voz saindo com uma autoridade metálica que os fez hesitar. E se você não sair da minha frente, a Blackwood Acquisitions enviará a notificação de despejo para esta casa antes mesmo do corpo do meu pai esfriar. Eles recuaram, confusos pela menção à empresa que estava comprando as dívidas da família. Entrei no grande salão. O cheiro era o mesmo, cera de abelha, uísque caro e o perfume opressor de lírios brancos que Linda, minha mãe, insistia em espalhar por todos os cantos em momentos de crise social. O silêncio na sala era denso, carregado de fofocas sussurradas. No centro do salão, perto do caixão de mogno fechado, estava Tristan. Ele parecia o retrato do herdeiro em luto, um lençol de seda negra sobre os ombros, o cabelo perfeitamente alinhado, segurando uma taça de conhaque enquanto recebia as condolências da elite de Boston. Ele estava interpretando o papel da sua vida, mas eu conseguia ver o brilho de pânico sob a sua máscara de arrogância. Ele sabia que os cofres estavam vazios. Ele sabia que o castelo de cartas estava balançando. Quando meus olhos encontraram os dele, o tempo parou. Tristan congelou. A taça de conhaque tremeu levemente em sua mão. Ele me olhou como se estivesse vendo um fantasma que se recusava a ser enterrado. Caleb? Ele sussurrou, a palavra saindo como um engasgo. Eu não respondi de imediato. Caminhei lentamente pelo salão, ignorando os olhares de choque dos antigos conhecidos. Parei diante dele. Eu era mais alto agora, e o meu olhar tinha uma densidade que o dele nunca teria. 10 anos, Tristan. Você não parece feliz em ver seu irmão mais novo. Achei que família fosse o pilar dos Thorne. O que você está fazendo aqui? Ele sibilou, recuperando a compostura e tentando projetar sua antiga autoridade. Você foi deserdado. Você é um ladrão expulso. Seguranças, tirem este homem daqui antes que eu chame a polícia. A polícia é a última coisa que você quer chamar hoje, irmão. Eu disse, falando baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse, enquanto mantinha um sorriso educado para os convidados ao redor. Eu não vim buscar o perdão do papai. Eu vim buscar o que é meu por direito de conquista, não de herança. Minha mãe, Linda, aproximou-se, flutuando em seu vestido de seda negra. Seus olhos estavam vermelhos, mas não de choro,
Eram o resultado de noites em claro tentando calcular quanto restaria da sua pensão após a auditoria. Quando ela me viu, levou a mão à boca, deixando cair o lenço de renda. Caleb, meu filho, como você ousa aparecer assim? Ela disse, a voz trêmula de medo, não de saudade. Filho é uma palavra forte para quem me viu ser jogado na chuva por um crime que não cometi e não disse uma palavra, não acha, mamãe? Eu disse e vi o estalo de culpa em seus olhos antes dela desviar o olhar para suas pérolas. Tristan tentou me empurrar, mas eu segurei o pulso dele com uma força que o fez empalidecer. Ouça bem, Tristan. O funeral é daqui a 1 hora. A leitura do testamento é às 6. Eu estarei lá. E eu não estarei sozinho. Eu trago comigo a equipe de auditoria da Blackwood. Nós descobrimos o que você fez com o fundo de pensão dos trabalhadores da Thorne Imobiliária. Descobrimos os 50 milhões de dólares que você perdeu em Macau e tentou esconder como investimentos em infraestrutura. Tristan tentou rir, um som nervoso e agudo. Você está delirando. Você é só um contadorzinho de merda que voltou para tentar mendigar um lugar na mesa. Você não tem nada contra mim. O papai destruiu o testamento original. Eu sou o único herdeiro. O papai achou que destruiu, eu respondi, soltando o braço dele com desprezo. Mas o velho Robert, o advogado que você demitiu e tentou arruinar a carreira, guardou uma cópia autenticada em um cofre em Nova York. Um testamento que diz que se algum de nós cometesse um crime contra a empresa, a parte do culpado seria revertida integralmente para o outro. Eu me inclinei, encostando meus lábios perto do ouvido dele. Aproveite o conhaque, Tristan. É o último que você beberá que custa mais de 10 dólares. Às 6 da tarde, eu não vou apenas tirar o seu sobrenome. Eu vou tirar a sua liberdade. Virei as costas para ele e caminhei em direção ao caixão do meu pai. Olhei para a madeira escura. Eu não sentia ódio por Vanderbilt Thorne naquele momento. Eu sentia apenas uma indiferença profunda. Ele tinha criado um monstro em Tristan, e esse monstro tinha devorado seu império. Eu não vinha para salvar o nome Thorne. Eu vinha para limpá-lo da face da terra e construir algo novo sobre as cinzas. Saí do salão sob os sussurros crescentes dos convidados. A ovelha negra tinha voltado, e ela não trazia um pedido de desculpas. Ela trazia o livro de contas. E em Beacon Hill, quando o livro de contas se abre, as cabeças começam a rolar. Às 6 da tarde, a neblina de Boston havia se transformado em uma garoa persistente que batia contra as janelas altas do escritório principal da mansão. O som era como o de 1000 dedos esqueléticos tentando entrar. Dentro da sala, o ar estava carregado com o cheiro de papel antigo, couro e o medo indisfaçável que emanava de Tristan. A disposição dos lugares na sala de reuniões era uma coreografia de poder que ele tentava controlar. Tristan sentava-se na poltrona de carvalho do meu pai, as mãos entrelaçadas sobre a mesa de mogno, tentando projetar a imagem do novo monarca. Linda, minha mãe, estava ao seu lado, apertando um lenço de seda e evitando olhar para qualquer lugar que não fossem as suas próprias joias. No canto oposto, o advogado da família, Dr. Sterling, um homem que Tristan contratou para substituir o velho Robert e que cheirava a conivência, ajustava seus óculos com nervosismo. Eu entrei por último, não vim sozinho. Atrás de mim, 3 homens e 2 mulheres de terno cinza escuro, carregando pastas de couro e laptops de última geração, ocuparam o lado esquerdo da mesa. Minha equipe da Blackwood Acquisitions. Nós não éramos convidados, éramos os novos proprietários do imóvel. E o silêncio que trouxemos conosco era absoluto. Caleb, por favor, Tristan começou, a voz forçada em uma falsa cordialidade que tremia nas pontas. Esta é uma reunião de família privada. Seus acompanhantes podem esperar no corredor. Não precisamos de estranhos para dividir as cinzas do papai. Eles não são estranhos, Tristan, respondi, sentando-me na ponta oposta da mesa, mantendo meus olhos fixos nos dele. Eles são os auditores que acabaram de finalizar a análise das garantias da Thorne Imobiliária. E eles não estão aqui para dividir cinzas, eles estão aqui para recolher os destroços. O Dr. Sterling pigarreou, tentando recuperar o controle da situação. Bom, vamos começar. O testamento que temos em mãos, datado de 2 anos atrás, é curto e direto.
Vanderbilt Thorne deixa a totalidade de suas propriedades, ações e ativos líquidos para seu filho mais velho, Tristan Thorne. Ao filho mais novo, Caleb, é deixada a quantia simbólica de $1 e as roupas que ele levou consigo há 10 anos. Tristan soltou um suspiro de alívio que tentou disfarçar como um bocejo. Ele olhou para mim com um brilho de triunfo cruel. Ouviu isso, Caleb? $1? Acho que posso te dar uma nota de 5 se você prometer sair de Boston hoje mesmo e nunca mais usar o nosso sobrenome para conseguir crédito em bares de beira de estrada. Eu não pisquei. Apenas fiz um sinal para minha equipe. O som de 5 laptops abrindo simultaneamente ecoou na sala como um engatilhar de armas. Dr. Sterling, eu disse, ignorando o insulto de Tristan. O testamento que você acabou de ler é nulo. Ele foi redigido sob coação e baseado em balanços financeiros falsificados que escondiam a insolvência da empresa. Mas o mais importante, ele viola a cláusula de integridade de linhagem que o meu avô inseriu na escritura de fundação da Thorne Imobiliária em 1945. Tristan inclinou-se para frente, a veia na sua testa começando a pulsar. De que você está falando? Essa cláusula é uma lenda, um protocolo antigo que ninguém usa há décadas. O velho Robert a usou, eu respondi, tirando uma pasta azul marinho da minha bolsa. Esta cláusula afirma categoricamente que qualquer herdeiro que cometa atos de má conduta financeira, fraude ou desvio de fundos contra o patrimônio da família, perde automaticamente o direito à herança, revertendo-a integralmente para o próximo herdeiro em linha, desde que este prove a integridade das contas. Abri a primeira página do relatório da Blackwood e o projetei na tela da sala. Aqui estão os registros, Tristan. $50 milhões desviados para contas em Macau. 30 milhões de empréstimos fantásticos que você usou para cobrir dívidas de apostas e investimentos em esquemas de pirâmide no setor de tecnologia. Você não apenas quebrou a empresa, você cometeu crimes federais usando o nome da família. O rosto de Tristan passou do pálido para um cinza doentio. Minha mãe começou a soluçar, mas desta vez era de puro terror financeiro. Tristan, me diga que isso não é verdade, ela implorou, mas ele nem a ouviu. Você não pode provar isso, Tristan gritou, levantando-se e batendo na mesa. São apenas números em uma tela. O papai sabia de tudo e ele me apoiava, ele me amava. O papai morreu porque descobriu isso, Tristan, eu disse, minha voz subindo pela primeira vez, cortando a sala como uma lâmina. Ele teve o infarto no momento em que os auditores da Blackwood enviaram o primeiro aviso de inadimplência. Ele percebeu que o filho de ouro dele era na verdade um parasita que tinha devorado o coração do Império Thorne. Eu fiz um sinal para o Dr. Sterling, que agora parecia estar tentando se fundir com a parede. E agora, a parte mais interessante. A Blackwood Acquisitions comprou 85% das dívidas da Thorne Imobiliária nas últimas 48 horas. Nós somos os credores majoritários. E como auditor sênior e herdeiro legítimo sob a cláusula de integridade, eu acabo de assinar a ordem de liquidação dos seus ativos pessoais para cobrir o rombo do fundo de pensão dos funcionários. Tristan caiu de volta na cadeira, o ar saindo dele como se tivesse sido esfaqueado. O que isso significa? Significa que você não tem nada, eu respondi, fechando minha pasta com um estalo seco. Esta mansão não é sua. Aqueles carros lá fora não são seus. Até esse terno que você está vestindo pertence tecnicamente aos credores da Blackwood. Mas não se preocupe com o abrigo. Eu já providenciei um lugar para você. A porta do escritório se abriu. 2 agentes da Receita Federal e 2 policiais de Boston entraram, segurando mandados de prisão por fraude financeira e lavagem de dinheiro. Tristan olhou para mim, os olhos cheios de um ódio impotente enquanto os policiais o algemavam. Você planejou isso desde o dia em que saiu na chuva. Você nos odiava tanto assim? Eu não odiava vocês, Tristan, eu disse, levantando-me e caminhando até a janela, observando as luzes de Boston brilhando na escuridão. Eu apenas amo a precisão dos números, e a matemática da sua vida nunca fechou. Você achou que o sobrenome Thorne era um escudo. Eu descobri que ele era apenas o alvo.
Enquanto eles o levavam para fora, minha mãe se jogou aos meus pés, agarrando as minhas mãos cheias de anéis que em breve seriam confiscados. Caleb, por favor, eu sou sua mãe, não me deixe na rua, eu não sabia de nada, eu juro. Eu olhei para baixo, para a mulher que me viu ser expulso há 10 anos e escolheu o silêncio. Soltei delicadamente as mãos dela. Você escolheu o seu lado naquela noite de outubro, mamãe. Você escolheu as pérolas. Agora você pode ficar com elas, até o oficial de justiça chegar para avaliá-las. Saí da sala de reuniões, deixando o choro dela para trás. Caminhei pelo corredor da mansão, passando pelos retratos dos ancestrais Thorne. Eles pareciam diferentes agora. Não eram mais juízes. Eram apenas tinta sobre tela, sombras de um passado que eu acabara de incinerar. Fui até a garagem e entrei no meu carro. Liguei o motor e olhei pelo retrovisor para a mansão que um dia foi o meu inferno. Eu não sentia a alegria que imaginei que sentiria. Sentia apenas o alívio de quem finalmente equilibrou uma conta que estava no vermelho há tempo demais. A ovelha negra não apenas voltou para casa. Ela comprou a fazenda, demitiu os lobos e fechou o cercado para sempre.